A paz do Senhor, queridos irmãos, queridos alunos da EBD, da Assembleia de Deus, congregação da Ilha de Guaratiba, do Campo do Correia. Nós queremos louvar a Deus por esta manhã abençoada, por esta oportunidade gloriosa que Ele nos concede. E nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos, sermos abençoados com mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, você aí de casa esteja sendo abençoado nesta manhã. Bendito Deus, glorioso Pai, te agradecemos, Senhor, te louvamos por esta infinita oportunidade que Tu nos concede de estarmos mais uma vez, Senhor, buscando aprender da Tua Palavra. Que a nossa mente, que o nosso coração seja, Senhor, iluminado pelo Teu Santo Espírito e que aquilo que aqui aprendermos, Senhor, seja, Pai, de muito proveito, total aproveito para os nossos passos na Tua caminhada. Muito obrigada por tudo, ó Deus, fica conosco, nos abençoa, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pois é, gente, nós chegamos aqui ao final de mais um trimestre e a lição de número 13 tem por título Orando pela Intervenção Divina. É um tema que vem bem a calhar, né? E nós agradecemos a Deus pela vida do comentarista, de todas as pessoas envolvidas por esta lição tão abençoada, né? Você aí, aluno, é o motivo desta lição, porque o interesse de Deus, o interesse do Espírito Santo é que nós sejamos orientados a buscar em todas as circunstâncias da nossa vida a intervenção divina. Aleluia. E, mediante este título, nós precisamos ter claramente o que quer dizer intervenção. Intervenção é o uso de poder de controle sobre alguma coisa. E a Bíblia está repleta de exemplos de intervenção. As vidas, na prática, nós temos testemunhos da intervenção de Deus. E Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Quando clamamos a Ele, quando buscamos a Ele, Ele entra com a ação do intervir para garantir a nossa vitória, garantir a vitória da igreja. Aleluia. O texto áureo, irmãos, diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Salmo 144, verso 3. A verdade aplicada diz assim: é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Esta lição, como todas as lições, irmãos, tem um objetivo. E nós vamos destacar aqui 3 objetivos. O primeiro deles é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Vez por outra, nós precisamos refletir um pouco como vai caminhando o nosso relacionamento com Deus, né? E é um dos objetivos desta lição. Mostrar a importância de uma vida de oração. É difícil, né, irmãos? Mas depois que você pega o embalo, se assim podemos dizer, é tão gostoso, é uma intimidade, é um particular tão maravilhoso que nós não conseguimos mais viver de outra forma
a não ser praticando a oração, aquela oração constante, diária, né? Porque quando não primamos por isso, essa oração ela fica assim esporádica. E não é isso que nos interessa, nem o Senhor. Ele quer que nós tenhamos uma comunhão constante com Ele. O outro objetivo é apresentar os efeitos de uma vida de oração, porque quem tem uma vida de oração, com certeza, colhe seus frutos. Aleluia. Vamos ler aqui os versículos de destaque nesta lição, dentro do Salmo 144. Versos 5, 7, 9, 12 e 15. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. O presente salmo, irmãos, ele está inserido no grupo dos salmos de oração. E há quem classifique o salmo como um salmo de ações de graças e louvor. Por que isto, irmãos? Porque ele começa, nós vamos perceber que no primeiro versículo, no versículo 1 e 2, diz assim: bendito seja o Senhor. Nós já estamos aí iniciando esta oração, louvando e adorando ao Senhor. E ele usa os pronomes possessivos. Nós vemos aqui as expressões que o salmista profere aqui neste salmo. Minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Olha, irmãos, nós vemos aí revelada a segurança, uma força que o salmista usa em dizer que é dele, é para ele. E nós precisamos também tomar posse dessas maravilhas, dessas virtudes, porque o nosso Deus, ele está para nós. E é importante também que a igreja, que nós estejamos para ele, assim como o salmista se apresentava, né? Então, é maravilhoso quando percebemos que ele demonstrava uma plena confiança no Senhor, uma vida constante de reconhecimento e gratidão, porque a gratidão, irmãos, precisa estar presente nos nossos lábios. Alguns estudiosos consideram a possibilidade deste salmo ter sido composto por alguém posterior a Davi. Mas seja como for, irmãos, se foi Davi, se foi alguém que compôs este salmo, ele é um guia para nós de louvor, clamor, gratidão e intercessão. Nós vamos ver que estas 4 características
estão inseridas neste salmo, o salmo de número 144. E é um salmo que exalta a Deus, oh aleluia, porque o salmista diz que o Senhor é uma rocha, é a figura usada por ele. E rocha, irmãos, ela é inabalável, ela não muda de lugar. A rocha é firmeza, é símbolo de firmeza, de proteção, de refúgio. E isso tudo nós encontramos em Deus. Nós vamos confirmar isso no Salmo de número 18, o salmista, assim, confirmando esta característica, no versículo de número 31, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Então, nós vemos aí que o salmista está exaltando a Deus, adorando a Deus por esta força, por esta proteção que somente nele nós encontramos. O salmista revela também a inferioridade do homem. No mesmo momento que ele exalta o poder e a grandeza, a excelência do nosso Deus, ele revela também o quanto o homem é falível. Podemos observar que Deus é comparado a uma rocha, representando a firmeza, a ausência de variação, um ser inabalável. E ao referir-se ao homem, o salmista declara: o homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Nós encontramos isto no versículo de número 44. E é uma realidade, né, irmãos? Porque o nosso Deus é Ele que nos sustenta, é Ele que dá vida, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos protege. E nós só podemos render gratidão, adoração ao Senhor. E daqui a pouco tudo passa. Os grandes heróis da Bíblia passaram. Os homens do nosso tempo passaram e nós estamos passando, né, irmãos? E enquanto aqui nós estivermos, nós precisamos louvar e exaltar a grandeza do nosso Deus, porque nele nós somos mais do que vencedores, nós somos eternizados nele, no Senhor. Aleluia. Este salmo, irmãos, ele envolve confiança, oração e graça de Deus. E nós vamos começar aqui falando pela graça de Deus, porque a graça de Deus é que nos dá a garantia de podermos estar no Senhor. Aleluia. Nos dias que nós vivemos, no contexto que nós vivemos, muitas vezes nós observamos que as pessoas estão equivocadas, achando que uma exaltação humana exagerada e uma firmeza no falar que determina a bênção, determina a vitória. Irmãos, quem somos nós? Nós estamos aqui vivendo inteiramente pela graça de Deus. Não temos o poder de determinar nada. Quem determina é Deus. Quem trabalha em nosso benefício é Deus. Então, o que resta para nós é glorificarmos o nome do nosso Deus e reconhecermos que pela graça é que nós vivemos, pela graça é que nós caminhamos, pela graça é que desfrutamos das bênçãos do Senhor. Apóstolo Paulo diz assim, em Efésios, capítulo de número 2, do verso 7 ao 9,
que ninguém se glorie, mas que nós venhamos a glorificar o nome do nosso Deus, porque é nele e é para ele que todas as coisas acontecem. Que maravilha, não? E nós vemos que o sacrifício que o Senhor Jesus fez foi gratuitamente para nós. Nós não tivemos que pagar nada. Nós não tivemos e nem podemos pagar nada. O que nós podemos é reconhecer a nossa falibilidade. Somos falhos, irmãos. Não somos merecedores, mas nós alcançamos o amor de Deus pela graça. E aos Hebreus nós encontramos um versículo que diz assim: nos achegarmos com confiança, não em nossos méritos e justiça própria, mas em Jesus Cristo, que intercede por nós junto a Deus Pai. Quem poderia chegar a Deus? Quando olhamos para nós, pobres, miseráveis, mortais que somos, quem poderia? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que Jesus se levantou para ser a nossa bandeira, para nos dar força de nos achegarmos a Deus. Ele é o caminho preparado por Deus para que nós alcançássemos essa glória, essa graça. E é através da oração, irmãos, que nós alcançamos a plena presença de Deus. Eu fico pensando, irmãos, quando somos crianças, que temos um pai carinhoso, um pai atencioso, tudo que nós desejamos é estar ao lado do nosso pai, não é verdade? E a mesma coisa é a nossa alma. A nossa alma deseja, ela busca estar perto de Deus, porque perto de Deus nós somos protegidos, aleluia. E nós encontramos neste salmo o salmista usando uma expressão que nos revela que Deus ele se achega até nós. Olha que maravilha, irmãos. Que Deus é esse? Mas esta expressão que desça, Senhor, até nós, abaixe, nós lemos aqui no versículo 5, ele dizendo assim: abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Esta expressão, ela pode ser vista em Êxodo 3, do verso 7 ao 8, e o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição de seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Olha, irmãos, que maravilha! Êxodo 19, verso 11, o Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os estatutos e mandamentos. No Salmo 18, verso 9, nós encontramos: o Senhor desceu para dar livramento. Tais expressões, irmãos, demonstram duas verdades: a grandeza de Deus, sua maravilhosa graça, porque Deus, ele hoje, através do Espírito Santo, ele está trabalhando entre nós, ele está entre nós. E isso é maravilhoso, nós reconhecermos e pensarmos nesta grande bênção que nós podemos desfrutar, né? A presença de Deus entre nós, através do seu Santo Espírito. E quando oramos, essa presença se manifesta. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, o Senhor vem através do seu Santo Espírito até nós. Aleluia, glória a Deus.
e, ao mesmo tempo, estamos expressando a nossa confiança. Porque quem busca confiança em alguém que não conhece? Quem busca confiança em alguém que você não tem a garantia? Só mesmo, né, irmãos, em alguém que manifesta a sua glória, o seu poder, que exerce o poder de intervir em alguma circunstância. Quando eu estudava essa lição, eu me lembrei de tantas vezes que o Senhor Deus interviu em situações que parecia ser o fim. E eu me lembrei de quando a mãe de Moisés, Joquebede, teve que colocar o seu filho no cesto. Irmãos, isso para uma mãe, nós não temos palavras, mas ela teve que colocar o seu filho dentro daquele cesto, num rio, e dali para frente foi a intervenção de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Que confiança. Só pode fazer isto quem tem confiança. E nós, como pobres seres mortais, temos a confiança, a garantia dos nossos pais terrenos, não é, irmãos? Se bem que muitas pessoas não têm como desfrutar disso, mas abençoado é aquele que põe a sua confiança no Senhor. E nós nos sentimos seguros quando estamos juntos do nosso Pai. Deixe que a sua alma desfrute dessa alegria de ter um Pai celestial que pode intervir nas suas causas, que pode garantir a sua vitória, porque Ele tem total poder de controle. Nesta manhã, eu acredito que você está sendo abençoado. Eu não sei, nós não sabemos o que você está vivendo, mas Ele é o Pai Celestial que pode e quer intervir. Ele tem esse poder, aleluia. Eu tenho certeza que em todas as esferas humanas, vez por outra, nós estamos pedindo o socorro de Deus, seja na área financeira, na área da saúde, sentimentos, enfim. Deus é fiel e poderoso para estar agindo, intervindo e garantindo a nossa vitória. Aleluia. A vitória da igreja, né, irmãos? Aleluia. Intercessão pelo bem da família e da sociedade. Veja bem, irmãos, o que uma vida de oração pode fazer. E nós não precisamos eleger alguém, dar essa responsabilidade para alguém, transferir essa responsabilidade de oração. Todos nós podemos e devemos estar orando. A igreja do Senhor precisa estar orando. Nós conversávamos outro dia, falando sobre essa questão da oração, que a igreja do Senhor precisa estar alerta, orando, porque, irmãos, nós não temos noção do momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos falando que está difícil, estamos experimentando algumas dificuldades, mas no mundo espiritual nós não temos noção do que a igreja está vivendo. E para isso é necessário, sim, que nós estejamos vivendo uma vida de oração, como o salmista nos chama a atenção, aleluia. Orando pelos filhos. Ele diz no Salmo que
para que os nossos filhos sejam bem, como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Não resta a menor dúvida de que há pais que estão sofrendo por conta da vida que muitos filhos, ao alcançarem uma determinada idade, já acham que pode caminhar sem seguir os conselhos, não é mesmo, irmãos? E por isso muitos pais sofrem, mas com oração, com cuidado, irmãos, pleno, leve seus filhos para a casa do Senhor, ensine os seus filhos a oração, a buscar o Senhor em oração, ore junto com seus filhos, porque isso vai trazer um efeito benéfico para a família, para a igreja, para a sociedade. Eles serão como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Nós sabemos que, quando os filhos estão na fase da adolescência, eles vão crescendo, vão tomando conhecimento de coisas que muitas vezes eles não veem dentro da nossa casa, mas eles precisam estar na sociedade. E é por isso que eles contam com a nossa ajuda, ensinando, mostrando o caminho, revelando o caminho do Senhor. E as filhas, o salmista fala sobre as filhas também, como pedras de esquina, como colunas de um palácio. Irmãos, isso aí revela beleza, isso aí revela sustento, estabilidade e comunhão. Para isto, nós como pais temos alguns instrumentos propostos, e são eles uma vida de oração, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja nessa comunhão, nessa união tão gostosa que constrói vidas. É isso, irmãos. Nós, a igreja, construímos vidas. Vamos fazer uso desses instrumentos, assim como o salmista nos propõe aqui neste salmo de oração. Interesse pelo bem da sociedade é outro ponto que se destaca e que nós temos que considerar nesta oração, neste salmo. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e família, mas também para a sociedade. Irmãos, eu costumo dizer que é sorte do mundo a igreja ainda estar aqui. Nós somos a igreja que apresenta a sociedade, apresente ao Senhor o seu bairro, a sua rua, o seu vizinho. Vamos construir, irmãos, uma vida de oração para que nós sejamos abençoados, para que o nosso Deus venha intervir, nos garantindo a vitória, porque somos a igreja do Senhor e nós estamos aqui para fazer a diferença. Alunos da EBD, nesta manhã, você que está ouvindo esta lição tão gloriosa, porque eu tenho testemunho da intervenção de Deus na minha vida. Conheço pessoas que têm testemunho da intervenção de Deus na sua vida. E Deus está pronto, irmãos, a nos socorrer. Aleluia! Deus está pronto a nos garantir a vitória. Basta que a igreja se apresente e esteja pronta para colocar em prática esses ensinamentos, né? E eu vou terminar aqui, irmãos, deixando uma palavra muito conhecida para a igreja, mas eu creio que vai falar muito ao seu coração, porque Deus está pronto e tudo depende de nós. Segundo Crônicas,
capítulo de número 7, verso 14, diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa, irmãos. Promessa. Deus promete intervir. O que é que nós estamos esperando? Vamos nos unir em oração e apresentar, fazer uso das armas que Deus tem nos dado para que a igreja, para que a nossa família, para que a sociedade seja abençoada por Deus. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma manhã de muita paz, de muita alegria, um domingo na presença de Deus, e que o Espírito Santo de Deus aí no teu lar se mova operando maravilhas dentro do teu coração, sim, que você seja instrumento de Deus para essa proposta da intervenção divina. Aleluia! Oremos agradecendo a Deus por mais esta vitória que Ele nos dá. Senhor amado, te agradecemos, ó Deus, te louvamos pela tua bondade revelada a nós. E queremos aqui, ó Deus, te suplicar, nos humilhando na tua presença. Pai querido, que os nossos caminhos sejam, ó Deus, limpos, purificados na tua presença, para que possamos desfrutar, ó Deus, da tua glória, da tua intervenção, porque somos a tua igreja e estamos aqui, ó Deus, esperando por ti. Fica conosco, nos dá a tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.